O corpo e o sangue de Jesus. Primeira parte. Mensagem do dia 9 de agosto de 2018. Querido Senhor, perdoa-nos pelas maneiras pelas quais ferimos a vossa majestade. Obrigado por trazer nossas mentes para a verdade. Amém. Uau! Bem, o Senhor está certamente apaixonado por este tópico e está longo. Então, eu o dividi em duas partes. E esta é a primeira parte. Confesso-lhe, meus queridos moradores do coração, que empreendi essa tarefa apenas nas mãos de nosso Senhor e seu mandato. Conheço bem as maldosas acusações contra este canal e as calúnias antigas entre não católicos e a Igreja Católica. Na Igreja, eles são chamados irmãos separados, porque eles têm o sacramento do batismo. Então, isso faz deles, automaticamente, uma parte da Igreja Universal. Assim, a Igreja, em sua sabedoria, os vê como parte do todo. E como eu falei com você antes sobre a instituição, nós não estamos falando sobre a instituição da Igreja Católica Romana. Estamos falando dos cristãos do primeiro século, os primeiros 3 ou 4 séculos, e o que os pais da Igreja ensinaram, os sucessores de Pedro e o que eles ensinaram. É isso que estamos explorando aqui. Bem, comecei inicialmente este ensinamento com o Senhor, aproximando-me muito circunspecto. Mas logo fiquei sem palavras e inspiração, me sentindo muito seca. Então comecei a me preocupar, com lágrimas e apreensões. Senhor, você deve ser o único a mostrar o caminho até aqui. Eu não sou teóloga, mas me comprometo a te obedecer. Portanto, tenha pena deste vaso vazio e nos dê a comer da tua sabedoria. Com muitas lágrimas, implorei a ele. E eu tenho que te dizer, definitivamente havia medo em meu coração sobre como isso seria recebido. E como eu posso machucar alguns de vocês. Mas eu sabia que tinha que fazer isso. Então, esperei no Senhor. Ontem foi um dia difícil. E no final eu não pude resistir ao tiramisu que estava disponível para mim. Um pedaço e meu corpo voltou a gritar de ansiedade ao normal. Mas minha consciência despencou. Que glutão você é? Sim, eu concordei. Senhor, por favor, livra-me da gula. Mas posso guardar o meu tiramisu? Seguindo em frente. Um homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Isso foi uma rema que recebi esta manhã, através de um livro que eu peguei sobre libertação. E eu pensei, ótimo, isso está falando de mim. E então, quando desci para sentar e orar, felizmente, alguém me fez lembrar de São Paulo, que eu estava em boa companhia, porque ele também disse isso. Ele fez o que ele não queria fazer, mas ele não fez o que queria fazer. Então, há esperança para todos nós. Amém? A sério. Eu entrei em oração e imediatamente o rosto terno e compreensivo do Senhor estava diante de mim. À esquerda estava sua mãe e à direita estava São José. Foi interessante que ele estivesse lá, porque ele é considerado o protetor dos verdadeiros ensinamentos da doutrina cristã. Bem, eu não perdi palavras quando as abracei e chorei. Eles já sabiam melhor do que eu a tarefa que eu estava enfrentando. Então, quando Ezequiel acordou, ele me disse que tinha uma visão de Jesus abrindo o Mar Vermelho. E eu estava no leme de uma nau-capitania, navegando bem atrás dele, quando ele entrou nas águas, diante das águas, e as separou. Que visão! Isso me deu coragem. Então, aqui está como eu comecei o ensino ontem. E a segunda parte será como o Senhor terminou os ensinamentos hoje. Senhor, por favor, fale comigo. Não tenho nada de mim mesmo, mas meu coração sofre pelo nosso rebanho. Por favor, nos alimente com o melhor vinho e pão. Jesus começou. Bendito,
minha preciosa noiva, tão bendito. Essas palavras não vieram de você, mas do Espírito vivendo dentro de você e constantemente sussurrando em seu ouvido. Sim, você estava pensando momentos atrás sobre a calúnia feita à minha igreja, que a equaciona com a calúnia feita ao presidente Trump. Na realidade, não há comparação. Desde o dia em que reuni meus apóstolos em uma formação para administrar minha igreja, desde aquele mesmo dia, Satanás lançou uma campanha contra ela. E eu quero tomar uma parte aqui. Alguém mencionou: o quê? Nenhum bispo e nenhuma estrutura? Nenhuma igreja maior? Apenas pessoas reunidas em grupos caseiros? Ah, não. Não é exatamente isso que eu quis dizer. E o Senhor deixou isso claro. O governo da igreja não seria endireitado até que ele estivesse na terra, porque os homens sempre tendem à corrupção. Então, sim, é claro, grupos caseiros com um chefe de grupo em casa, sendo alguém que é ungido ou um ministro ordenado. Ou, digamos, um ministro ordenado na pequena cidade com 2 ou 3 grupos de lares. Então, sempre alguém para responder pela doutrina correta. Então, o ministro que tem que responder a um círculo de ministros em todo o estado ou maior. E aquele que responde a Cristo, ou cabeça da igreja, quando o Senhor retornar. Então, definitivamente, há uma hierarquia para a igreja que o Senhor tem para o futuro. O que ele se opôs foi o privilégio, a opulência e o desnecessário desperdício de riquezas nas condições de vida, nos escritórios e no Vaticano. E em todas essas coisas diferentes, onde tudo é tão elegante. Isso é abominável para ele. Ok, então, continuando. Jesus disse: Sim, você estava pensando momentos atrás sobre a calúnia feita à minha igreja e igualando-a com a calúnia feita ao presidente Trump. Na realidade, não há comparação. Desde o dia em que reuni meus apóstolos em uma formação para administrar minha igreja, desde aquele mesmo dia, Satanás lançou uma campanha contra ela. E como sempre acontece, são os homens que destroem a credibilidade por suas ações e pecados. O que era bom foi distorcido e usado para o mal por indivíduos que faziam com que o corpo corporativo caísse em desgraça. É doloroso para mim recontar as injustiças feitas por homens gananciosos que trabalham no interior dos conjuntos daqueles que eram sinceros e bons. Mas, por enquanto, vou deixar isso para uma outra hora. Jesus continuou: o pior dano causado a mim e à minha igreja são as mentiras caluniosas sobre meu corpo e sangue. Fui acusado de alquimia e feitiçaria, porque deixei claro que a comunhão comigo viria comendo meu corpo e bebendo o meu sangue. Isso enviou os fariseus e metade do contingente de crentes correndo, para nunca mais voltar. Mas vamos olhar atentamente para o que eu disse, o que foi contado nessa passagem da Escritura. Então eles perguntaram a ele: que sinal, então, você nos dará para que possamos vê-lo e acreditar em você? Isso está no capítulo 6 de João. O que você fará? Nossos ancestrais comeram maná no deserto, como está escrito: ele deu-lhes pão do céu para comer. Sem dúvida, a pessoa que falou essas palavras foi inspirada pelo Espírito Santo, porque isso abriu a porta para o Senhor entrar e falar sobre o pão da vida. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que não é Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, eles disseram, sempre nos dê este pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vier a mim
nunca passará fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas como eu te disse, você me viu e ainda não acredita. Todos aqueles que o Pai me der virão a mim. E quem quer que venha a mim, eu nunca irei embora, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, para que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os levante no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus de lá começaram a resmungar sobre ele, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eles disseram: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai, a mãe nós conhecemos? Como ele pode dizer agora: eu desci do céu? Você sabe, pessoal, eles deveriam ter feito uma pequena pesquisa sobre sua vida antes e compararam isso com as Escrituras. E percebi que ela era a virgem que foi profetizada. Isso daria origem ao Messias. Pare de resmungar entre vós, respondeu Jesus. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou os atraia, e eu os ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 30 ao 44. Agora, quando ele disse isso, ele deu um tapa no rosto dos saduceus. Os saduceus e os fariseus estavam lá, e ele realmente irritou os saduceus, porque eles não acreditavam. Eles eram tristes, você vê? Porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Jesus continuou falando, no versículo 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu com ele vem a mim. Ninguém viu o Pai, exceto aquele que é de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas eis aqui o pão que desce do céu e que qualquer um pode comer e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a argumentar claramente entre si. Como este homem pode nos dar sua carne para comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terás vida em ti. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida de verdade e o meu sangue é bebida de verdade. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu neles. Assim como o Pai vivo me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Seus ancestrais comeram maná e morreram, mas quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvi-lo, muitos de seus discípulos disseram: este é um ensinamento difícil. Quem pode aceitar isso? Consciente de que seus discípulos estavam resmungando sobre isso, Jesus disse a eles: isso te ofende? Então, se você ver o Filho do Homem subir para onde ele estava antes, o Espírito dá vida, a carne não conta para nada. As palavras que eu falei para você, elas estão cheias do Espírito e da vida. Ainda há alguns de vocês que não acreditam. Pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não acreditava e quem o trairia. Ele prosseguiu dizendo: é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai os tenha capacitado. E pessoal, eu queria acrescentar um ponto aqui. Quando oro pela conversão de alguém, oro ao Pai e peço que Ele os atraia para Jesus. Ok, seguindo em frente. A partir desse momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não mais o seguiram. Vocês não querem sair também, não é? Jesus perguntou aos 12. Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos nós?
Você tem as palavras da vida eterna. Nós chegamos a acreditar e saber que tu és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículo 45 a 69. Bem, depois que o Senhor me deu essas escrituras para compartilhar com você, perguntei-lhe: Senhor, o que você quer dizer? Parece que uma criança de 4 anos poderia entendê-los perfeitamente. Por que eles são tão obscuros com os seus ouvintes? As palavras onde ele fala sobre o corpo e o sangue. Jesus me respondeu: Porque eles estavam pensando com suas mentes carnais e não podiam entender tudo o que eu estava dizendo. Eles precisavam do Espírito para serem capazes de aceitá-las, embora ainda permanecesse um mistério. Sim, é aqui que o ditado se originou, os mistérios sagrados. Os presentes que foram atraídos até mim só por através da curiosidade ou de uma refeição grátis não poderiam receber isso. Os outros receberam, mas ainda não compreenderam a profundidade do seu significado. O que é mais desanimador para mim, Claire, nos dias de hoje e durante séculos, é que os homens são impiedosos com os menores ditames das Escrituras, mas não percebem o que eu repetia 8 vezes em seus ouvidos. Eles não conseguiam entender nada de bom vindo de Nazaré. Eles não conseguiam entender o Messias vindo de um carpinteiro. Eles não podiam entender essas coisas porque eles não tinham o Espírito que veio depois no Pentecostes. E enquanto os meus apóstolos não compreendiam o verdadeiro significado, eles sabiam pelo Espírito que havia uma realidade lá que eles teriam que aceitar. Por isso responderam-me: a quem iremos nós? Você tem as palavras da vida eterna. E eu só quero jogar na minha conjectura que o Pai sabia quem eram dele e quem estava ouvindo a ele, no Espírito. E eles não tiveram problema em reconhecer o Senhor, mas foi necessário um maior movimento de Deus para que os outros prestassem atenção. Jesus continuou: Mais tarde, eles passaram a acreditar na realidade das palavras durante a última ceia. E aqui ele delineou as 4 principais palavras que se referem ao seu corpo e sangue, e as outras 4 deveriam seguir adiante. A primeira: a menos que você coma a carne do Filho do Homem e beba seu sangue, você não tem vida em você. Segunda: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. A terceira: pois a minha carne é comida de verdade, e o meu sangue é bebida de verdade. A quarta: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu neles. Irmãos, isso é tudo em apenas um parágrafo, no capítulo 6 de João. 4 vezes ele reconhece que isto é a carne verdadeira, sangue verdadeiro. E as outras palavras que vieram junto a isso foram: quinta: aqui está o pão que desce do céu, que qualquer um pode comer e não morrer. Sexta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. Na verdade, ele está dizendo 2 vezes novamente. Sétima: este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Oitava: aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Assim, lá você tem isso. Eu não posso te dizer quantas vezes ele fala sobre este ser o pão que desceu do céu, além do que acabei de descrever, que também está nesta passagem da Escritura. Jesus continuou aqui: Claire, onde está a ambiguidade nestas palavras? Eu tive que pesquisar, pessoal. Eu meio que sabia o que significava, mas pensei em compartilhar com vocês. Ambiguidade é a qualidade de estar aberto a mais de uma interpretação, inexatidão. Então, onde está a ambiguidade nessas palavras? Eu respondi: a única ambiguidade estaria em minha própria mente confusa, porque não fazia sentido que você estivesse nos ensinando a ser canibais.
No entanto, se você me conhecesse pelo Espírito, você reconciliaria essas palavras como sendo apenas verdadeira, porque eu era verdadeiro e nunca o enganaria. Então, você viveria com essa declaração difícil, até que eu deixasse claro para você, não é verdade? Sim, Senhor. Eu estaria segurando minha respiração. Bem, não prenda mais a respiração. Eu vim para dar-lhe toda a vida, e a vida em abundância. Você acha que pode viver neste mundo sem provisão sobrenatural? É isso que os sagrados mistérios ou sacramentos são para os iniciados. Isto é, aqueles que se juntaram à comunidade cristã e foram batizados. Eles são o sobrenatural que ajuda a trazer você para a plenitude da fé. A saber, batismo, que apaga a maldição do pecado original. Confirmação pela qual você entra na comunidade de fé por sua vontade e compreensão. Ordens sagradas, ou ordenação, que é a sua eleição para servir a igreja. Matrimônio, que transforma você de um homem ou mulher egoísta em um homem ou mulher que serve para o bem uns dos outros e de seus filhos. O sacramento do doente, que confere a absolvição e força. O sacramento da confissão e reconciliação, que eu ordenei aos apóstolos para servir os pecadores, para que eles pudessem se reconciliar comigo. E isso me lembrou de algo escrito em João capítulo 20, versículo 22 e 23. Quando ele disse isto, ele soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se você perdoar a alguém seus pecados, eles são perdoados. Se você retiver o perdão de alguém, ele será retido. E finalmente, o último sacramento, a Santa Comunhão, a Eucaristia. Eucaristia, a propósito, significa ações de graças. Jesus continuou: todos esses exemplos que usei foram registrados nas Escrituras e são sinais e símbolos conferidos a meus ministros para cuidar de meu rebanho e torná-lo mais forte. Para os não iniciados, ou os romanos e gregos, eles eram os mistérios sagrados. Para os iniciados, eles eram os 7 sacramentos, meus dons muito especiais para ajudá-lo a viver uma vida santa, para que você pudesse estar comigo no céu. O mais querido desses presentes, Claire, é o meu próprio corpo e sangue, pelo qual minha noiva se torna fisicamente uma comigo. Não é minha prerrogativa dar-lhe esses dons? Eu não sou o Deus que te criou? Devo deixá-lo como órfão? Ou unir-me a você por esses meios especiais? Tenho o direito, através da minha palavra, de conceder-lhe esses dons sobrenaturais? Meu Espírito Santo não opera esses milagres por causa das minhas palavras, faladas por você em fé? As minhas palavras, quando acreditadas, possuem poderes sobrenaturais? Não lhes disse isso? Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que é visto não foi feito de coisas que são visíveis? Hebreus capítulo 11. E em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, seja levantado e jogado ao mar, e não tendo dúvidas em seu coração, mas acreditando que isso acontecerá, isso será feito. Marcos 11, 23. Todos vocês viram o poder de minhas palavras misturado com fé em sua vida. Então, como agora meus ministros do altar são chamados de ocultistas e alquimistas, isto não é uma mentira difamadora plantada em suas cabeças por Satanás? E isso conclui a primeira parte. Temos coisas para pensar, mas você sabe,
Estas são as mesmas coisas que estão sendo circuladas contra o belo sacramento do corpo e sangue do Senhor. Essas são as mesmas mentiras e calúnias que circulam contra a Igreja. Então, elas são definitivamente palavras para se pensar. Obrigado, Senhor, por suportar conosco e nossa ignorância, e nos levando a pensar em coisas mais profundas. Amém.